graças a Deus, por sua igreja. É muito bom estarmos juntos para estudarmos e meditarmos na palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, verso agora 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Agora o jogo muda. De filhos, a responsabilidade agora é do lado dos pais. E eu vos pergunto, que tipo de pai você tem sido? Tipo de mãe você tem estabelecido com seus filhos? Será que você tem tempo para estar com seus filhos? Sim, muitas vezes você pode estar perto dos seus filhos, mas preocupado com os negócios, ou com tantas tarefas dentro de casa que você sabe que seu filho está do lado, sua filha está do lado. Mas a questão é atenção devida aos filhos. Fazer com que o filho, a filha, participe da rotina da casa ou da própria vida da família em si. Essa próxima admoestação do apóstolo Paulo é dirigida aos pais. Aos pais não está apenas conferida a autoridade sobre os filhos, a prerrogativa, os privilégios, mas também responsabilidades dos pais para a criação, formação dos filhos. Hoje em dia as coisas do jeito que estão caminhando na nossa sociedade, parece que os pais estão entregando a educação dos filhos para a televisão, para a mídia, para a internet, para a escola. Estão perdendo a oportunidade de imprimir o valor cristão na família, nos filhos. Paulo ele resume aqui um único comando: não irritem os filhos. O que será que Paulo está querendo dizer com isto? O verbo traduzido por irritar, que aparece aqui no verso 21 do capítulo 3 de Colossenses, ele aparece só 2 vezes no Novo Testamento, este verbo. Aqui no verso 21 e na segunda carta de Paulo, no capítulo 9 de Coríntios, no verso 2. Em 2 Coríntios 9, 2, Paulo está agradecendo à igreja pelo seu incentivo às ofertas. E ele diz: a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. A palavra aqui, estimulados, motivados, encorajados, incitado. Em 2 Coríntios 9, 2, é um lado positivo de motivar, incentivar, incitar positivamente a uma ação produtiva. Aqui no verso 21, no capítulo 3 de Colossenses, é o lado negativo desta palavra. É estimular a ira, provocando assim um desânimo no jovem, na criança, no filho. Mas como isso acontece? Perceba você que desde o início temos dito que o apóstolo Paulo ele não conhecia pessoalmente a igreja em Colossos, nunca foi a esta cidade. E ele está escrevendo uma carta, e esta carta ele está fazendo recomendações à família especificamente, porque ele sabe que é na família que tudo acontece. O sucesso na vida profissional, educacional, espiritual acontece dentro do lar, na família. E o inimigo quer destruir, quer arruinar, separar a família. Na prática, os pais provocam muitas vezes os filhos predispondo-se com rivalidades. E pior ainda, criando contendas, inimizades com os filhos. Isto porque a educação ela é extremamente radical. Ela é severa demais. Talvez para não perder o comando,
ou querendo mostrar autoridade, acabam sendo autoritários, castigando o filho demasiadamente pesado, porque não fez o dever, a lição de casa, não estudou a tarefa, porque não arrumou as suas coisas, ou porque chegou tarde em casa. São tantos os exemplos. E o castigo e a correção vêm de modo muito pesado, muito severo. Críticas. Quantos pais andam fazendo críticas aos seus filhos? Pela postura, pela conduta, pela vestimenta. Umas críticas severas, impiedosas, e até comparando o seu filho com os filhos dos outros. E esta comparação cria um mal-estar dentro de casa e principalmente no filho, que acaba sendo zombado, acaba criando uma chacota. Pior ainda, faltam com a palavra. Muitas vezes prometem ou se comprometem com o filho para ir à compra ou para levá-lo a uma diversão, a um jogo, e falta com este compromisso. Eu tenho um compromisso agora mais importante. A minha prioridade agora é o trabalho. E os filhos vão ficando para trás. Isso cria uma animosidade dentro de casa. E o filho, o jovem, acaba se sentindo tocado, machucado. Pior ainda, ele se sente menos importante, indesejável. Pior ainda, se sentem injustiçados pelo comportamento dos pais, pais severos demais. Nem 8, nem 800. Tem pais que, para não serem severos, rígidos demais, acabam sendo indiferentes. E aí sim, provocam então algo desleixado na educação e formação do filho ou dos filhos. Pior ainda, Provérbios, capítulo 13, no verso 24, nós podemos ler: o que não faz uso da vara, odeia o filho. Mas o que o ama, desde cedo o corrige, o castiga, o disciplina, desde cedo. Aqui cabe uma reflexão de gastar tempo para dar atenção ao filho. Dar atenção ao movimento dentro de casa. Será que você sabe quem é o melhor amigo do seu filho? Será que você sabe o gosto da comida do seu filho? Da cor preferida? Tantas coisas, tantos detalhes que nós deixamos passar, perder. E quando nos damos conta, os filhos cresceram e já saíram de casa. E como saíram de casa é a questão. A Bíblia fala muito sobre correção e disciplina e não podemos nos excluir deste ato. Veja só que geralmente um filho sem disciplina vai crescer um homem sem caráter. Esse é o grande problema que nós assistimos na nossa sociedade. Vamos destacar o primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, no verso 12 e 13. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, que era o sacerdote, tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Eli era sacerdote, sabia o que os seus filhos, que era a sua sucessores, faziam de errado no templo ou na tenda, e mesmo assim não os repreendeu, mas o Senhor pesou a mão. Primeiro livro de Reis, no capítulo 1, Reis 1, versos 5 e 6. Então Adonias era um dos filhos do rei Davi, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei,
e preparou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Pais que nunca questionam os filhos: por que chegou esta hora? Com quem estão andando? Quais são suas amizades? Eu quero ir lá ver com quem você se relaciona. Pais que nunca corrigem um filho quando fala uma palavra torpe, uma piada sem sentido, de baixo nível. Quando não há esse tipo de disciplina, a cobrança vem. E o Senhor Deus, que é sim o Pai de todos nós, Ele sim vai pesar a mão sobre a correção, que é devida e cabida. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo é vergonha à sua mãe. Todas essas condutas e outras semelhantes provocam decepção, mágoa, rancor. E nós temos que estar atento àquilo que a passagem correlata de Colossenses 3:21, que está em Efésios, capítulo 6, verso 4. Criai os filhos na doutrina e admoestação do Senhor, com instrução, com conselho. E a base, a plataforma para este relacionamento deve ser a atenção, o carinho, o amor, compreensão, o perdão, o conselho. Isso tudo dá trabalho, requer paciência, tempo, e precisamos investir tempo no jovem enquanto é tempo, para depois não lamentarmos o tempo perdido. Que Deus nos ajude. Amém. É com gratidão a Deus que nós estamos de novo de volta da sua palavra, em Colossenses no capítulo 3, agora no versículo 21, para continuarmos a estudar esta epístola maravilhosa que Paulo escreveu à igreja que estava em Colossos. Ele que estava em Roma preso, um confinado, alguém que verdadeiramente viveu confinado muito mais tempo do que nós e em circunstâncias bem mais adversas do que nós. Também ele nos ensina, na forma como escreve, como nós podemos ter ânimo. Ânimo é aquilo que ele pretende que todos tenham. E na nossa passagem, aqui no capítulo 13 e no versículo 21, ele diz: vós pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. De facto, ele procurava sempre animar os outros, mesmo apesar de estar em circunstâncias difíceis. Também nós estamos aqui a estudar a palavra de Deus para vos trazer algum ânimo. E queremos-vos mandar um grande abraço, uma grande saudação, recheada do amor de Deus, e com a oração de que o Senhor vos anime de facto, a todos vós. No versículo anterior, quando nós estávamos a estudar este capítulo na semana passada, nós vimos que apesar de Deus estar a falar aos filhos, Ele também estava a falar ali no versículo 20, aos pais. Pois se Ele diz aos filhos para eles obedecerem, como nós vimos muito claramente nas Escrituras, a obediência é algo que se aprende e, portanto, é da responsabilidade dos pais ensiná-la. Portanto, normalmente os filhos desobedientes resultam de pais que não souberam ensiná-los a obedecer. Este assunto é muito sério e é muito para ser levado a sério. Neste versículo 21, onde nós nos encontramos agora, e que eu vou ler mais uma vez: vós pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo, vemos que os pais têm outro dever, a saber, motivar, animar os filhos, e não o contrário, desanimá-los e até revoltá-los, irritando-os, como lemos na passagem. E a minha pergunta é a seguinte: como é que se irrita um filho? Como se revolta e desanima um filho? Certamente que de várias maneiras. O irmão Alberto já se referiu a isso de forma muito clara. Recomendo que prestem muita atenção àquilo que ele disse, especialmente todos os pais. E se for preciso, voltem atrás na gravação e ouçam de novo aquilo que o nosso irmão Alberto diz ali. Porém agora, por me parecer muito relevante, quero mostrar
como muitos pais, pelo seu comportamento, provavelmente sem terem consciência disso, têm desanimado, irritado, revoltado os seus filhos. Vou-vos falar de um exemplo de como isso pode acontecer. Refiro-me ao comportamento que muitos pais têm quando dizem para os seus filhos, por exemplo, irem à reunião de igreja, não indo eles próprios. Refiro-me ao seu comportamento quando dizem aos seus filhos que a igreja, a Bíblia, a vida espiritual é o mais importante na vida. E os filhos não veem isso ser verdade na experiência dos seus próprios pais, pois esses pais atribuem muito mais importância, e os filhos veem isso, atribuem muito mais importância a outras coisas, que não à igreja, que não à Bíblia, que não à vida espiritual. É evidente que isso chama-se hipocrisia. E a hipocrisia irrita sobremaneira. Alguém disse que a hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. E não há nada que irrite tanto como isso. E quando um filho é confrontado com esta hipocrisia, evidentemente que ele fica irritado. E os pais, portanto, não devem irritar os filhos, sendo hipócritas. O irmão Alberto citou Efésios 6,4, que diz, e citou muito bem, e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Mais uma vez nós vemos que é da responsabilidade dos pais o doutrinar, o ensinar os filhos. Curiosamente, vemos nesta passagem como um antídoto para a sua eventual irritação, para a sua eventual revolta. Vamos ver de novo o que diz a passagem em Efésios 6,4. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, ou seja, ensinai-os, e a demonstração do Senhor. E porquê que o ensino é um antídoto? Porque o verdadeiro ensino é ilustrado pela vida de quem ensina. O verdadeiro ensinador na Bíblia é alguém cuja vida é uma ilustração viva daquilo que sai dos seus lábios. Notemos o que o apóstolo Paulo escreveu a esse respeito em Romanos 2, versículos 21 a 24. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? É importante que os pais pensem nisto. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E também o nome de Deus será blasfemado pelos filhos, se os pais não tiverem cuidado. Sim, tu que ensinas o teu filho que a igreja, a Bíblia, a vida espiritual é importante, não lhes dás tu mesmo a importância que referes? Ora, se tu ensinas o teu filho e o teu filho vir que tu mesmo o fazes, que és a ilustração do ensino, isso vai encorajá-lo, vai animá-lo, vai motivá-lo. É isso que se pretende. De outro modo, o teu filho, que não é estúpido, vê que não acreditas naquilo que dizes e que ensinas, e que aquilo que dizes e ensinas não pode ser importante para ele, pois ele vê que também não é importante para ti. Perante esta realidade, o que é que tu vais fazer a partir de agora? O versículo 21 diz um pormenor interessante. Começa assim, vós pais. Notemos o plural. Notemos que a responsabilidade é de pai e de mãe. Não é apenas de pai, nem é apenas de mãe. Não são apenas os pais ou apenas as mães que têm esta responsabilidade. A responsabilidade é de ambos, de pai e mãe. Vós pais, entenda-se, pai e mãe. Ambos têm que ser um exemplo. Os pais têm que nisto também ser unânimes. Eles têm que ser unânimes na educação dos filhos. Não há pior coisa para a educação dos filhos do que não haver unanimidade na parte dos pais. Aprendamos com os pais de Moisés. Certamente que nós conhecemos a história de Moisés e certamente que nos lembraremos do episódio que eu vou recordar e que lemos no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículos 2 e 3. E lemos assim: E a mãe de Moisés, concebeu quando ele nasceu, e teve um filho, que era Moisés. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a tomou com betume e peixe, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos, à borda do rio. Certamente que todos nos recordaremos deste episódio.
Certamente que nos lembraremos bem que a mãe de Moisés escondeu Moisés quando este nasceu para ele não ser morto, pois o rei do Egito tinha dito, e lemos em Êxodo 1:16, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Era esta a ordem. E por isso nós lemos que a mãe de Moisés escondeu o seu filho. Quem é que não sabe que a mãe de Moisés escondeu o seu filho? Todos certamente sabem desta história. O que porventura, provavelmente muitos nunca notaram, é que a mãe de Moisés não agiu sozinha. Vejamos o que diz a Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, versículo 23. Lemos assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais. E não foi apenas a mãe que o escondeu. O pai estava com a mãe nesta ação. Ele foi escondido pelos seus pais, como lemos em Hebreus 11:23, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. O pai e a mãe de Moisés foram unânimes, foram uníssonos, concordantes, consonantes a respeito da criação de Moisés. Ora, Deus quer que o mesmo aconteça com todos os casais que são pais. E não assistirmos a um deles puxar para um lado enquanto que o outro puxa para o outro, como infelizmente acontece e tantas vezes nós vemos em muitas famílias. Não há unanimidade na educação dos filhos. Pai e mãe têm opiniões diferentes. E o mais grave é que manifestam essa diferenciação diante dos olhos dos seus filhos. Pais, estejam bem juntos e sejam bem unânimes e uniformes na educação dos vossos filhos. Isso também tem que acontecer na disciplina dos mesmos. Os pais têm que ser ambos unânimes na disciplina. Se o pai diz uma coisa, a mãe não pode dizer outra, e vice-versa. E particularmente à frente dos filhos, pois de outra forma vão estragar tudo. E o efeito da disciplina perde-se completamente. E até o efeito é contrário. E isso irrita os filhos. Na educação dos filhos não há coisa pior para estes do que os pais não serem unânimes. Colossenses 3:21, pois, diz: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Que Deus nos ajude a todos. Amém.